proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: Quando vocês rezarem, não usem muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão recompensados e ouvidos por causa de seu palavreado. Não sejam como eles, pois o Pai de vocês sabe do que é que vocês precisam, ainda antes que vocês façam o pedido. Devem rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vocês perdoarem os homens dos males no céu, também perdoará a vocês. Mas, se vocês não perdoarem os homens, o Pai de vocês também não perdoará os males que vocês tiverem feito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus no Evangelho de hoje é bem explícito e ele dá um roteiro de salvação, uma fórmula de como se salvar, de como ir para o céu. No Evangelho de hoje nós temos um dos evangelhos mais significantes da Igreja Católica. Não que todos não sejam, mas que este é um evangelho que dá o start, a oração do Pai Nosso. Jesus ensina uma oração curta, que tem muitos significados. E no Evangelho de hoje, partilhar 3 coisas necessárias seria muito óbvio, e seria com que fosse pontos significantes para o Evangelho de hoje. Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria participar com vocês e partilhar com vocês. A oração do Pai Nosso, ela é uma oração que todos usam, né? Não só os católicos, não só a nossa religião, mas religiões afora. Religiões que são cristãs, que coincidem ser cristãs, que creem no Cristo vivo e ressuscitado, também rezam a oração do Pai Nosso, que foi ensinada pelo próprio Cristo. Então, ela é uma oração que ela engloba várias religiões em uma oração só. Quando você quiser reunir uma pessoa, uma família, e cada um tem uma certa crença, você vai lá e reza a oração do Pai Nosso como oração única para poder dar o start daquela, seja daquela oração antes do almoço, antes da janta, seja para qualquer outro ritual. O Pai Nosso ele deve ser sempre rezado, porque ela engloba todas as religiões. Primeiro ponto do Evangelho de hoje, então, é a obrigatoriedade. Nós somos chamados a usar esta oração como oração para a vida. Até porque, muitas das vezes, a gente só reza o Pai Nosso. Né? No terço a gente reza muito o Pai Nosso. E a gente acaba que a gente não compreende verdadeiramente os mistérios do Pai Nosso. Vamos ver parte por parte do que significa o Pai Nosso. Jesus começa dizendo assim: vocês devem rezar assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus está dizendo primeiro assim, que nós devemos, primeiramente, saudar a Deus. Quando uma criança vai virar pro pai e falar assim: Pai, seu lindo, eu amo você, você sabe, né? Pai, você hoje cortou o cabelo, você está mais elegante. O que o pai vira e fala pra criança? O que você quer, moleque? A fala é simples, mas é uma fala simples, mas que simplifica tudo. É uma fala que teoriza aquilo. Quando a criança vem adulando, quando a pessoa vem adulando demais, ora ela quer alguma coisa. Da mesma forma, muitas das vezes, somos chamados a fazer com Deus, mas não esperando a recompensa. Não é fazer da mesma forma que uma criança faz, esperando a recompensa. Mas, saudando a Deus,
agradecendo aquilo que tudo ele tem feito na sua vida. E aí vem o primeiro ponto. Muitas das vezes a gente está preocupado muito em pedir. E a gente não está preocupado em escutar. Então, o primeiro passo é agradecer. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, por tudo aquilo que o Senhor construiu na minha vida, pelas coisas que o Senhor colocou, pela casa que eu tenho, pela esposa que eu tenho, pelo marido que eu tenho, pelos filhos que eu tenho. Agradecer. Segundo ponto da oração. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que parte bonita. No Evangelho, essa parte é uma parte bonita. Nesta parte, nós estamos aceitando que Deus tem que fazer a vontade dele na nossa vida. Não é nós que devemos fazer a nossa vontade. Deus primeiro, a gente depois. Deus sempre deve estar em primeiro lugar. E é a forma mais simples dita nesta oração. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Por quê? Para que o reino de Jerusalém Celeste, o céu que nós tanto esperamos, venha sobre nós, primeiramente nós temos que fazer o quê? A vontade de Deus. Que coisa interessante, né? Primeiramente nós temos que fazer a vontade de Deus. A gente está muito preocupado em fazer as coisas do mundo, em tentar fazer o máximo para poder conseguir ser uma pessoa boa na vida, e a gente esquece de Deus. O que Deus quer para sua vida? O que Deus quer para minha vida? E aí, quando a gente perde esse sentido, muitas das vezes a gente vai se esvaziando. Este vazio não pode ocorrer, porque é deste vazio que começam a sair as doenças. E aí a pessoa começa falando, poxa, mas sempre é a mesma coisa. Putz, mas todo ano é o mesmo serviço que eu tô. Aí começa a brigar com o chefe. Aí começa a brigar com um amigo de serviço. Aí do nada pede demissão do emprego. Procura outro. Não se adapta. E por aí vai. Porque falta de buscar a Deus. Quando nós buscamos cada vez mais a Deus, nós criamos esta coisa que no mundo nós chamamos de resiliência. Resiliência é uma coisa que nos faz persistir até o fim. Eu estou tendo uma aula chamada Projeto de Vida esse ano que fala muito sobre trabalho, né? Interessante, porque eu conheço tudo daquelas questões lá. Mas uma parte chamou muita atenção. Porque diz assim: nós devemos ter resiliência e flexibilidade para lidar com as questões do mundo, principalmente com as atualizações. Vamos supor que vai lançar uma máquina de um caixa, né? Aqueles caixas de supermercado. Vai lançar um modelo de caixa novo lá que vai mudar tudo o sistema. A pessoa que trabalha ali dentro, ela deve saber como vai operar. Ela deve ter a flexibilidade e a resiliência para entender como vai operar aquilo. Compreender que não vai ser de uma hora para outra. Vai demorar um certo período de tempo. Essa é a resiliência. Resiliência é essa que não é o mundo que vai ensinar. É Cristo, é Deus. Porque se nós entendermos que primeiro deve vir a nós o reino de Deus, primeiro deve ser feita a nossa vontade, primeiro deve ser feita a vontade de Deus, para depois vir o nosso reino, nós compreendemos melhor aquilo que deve ser feito. Mais um ponto da leitura de hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os devedores, e não nos deixa cair em tentação, mas nos livra do mal. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Pausa aqui a oração para dizer que o Pai Nosso, ele não é uma oração que se reza sozinho. Se você acha que você está rezando a oração do Pai Nosso sozinho, você está muito enganado.
Você reza a oração do Pai Nosso por você, por aquele que você ama, por aquele que você mais ama, por aquele que você odeia e por aquele que você não quer nem ver na frente. É. A oração do Pai Nosso diz tudo isso. E nessa parte ela deixa bem de fato que nós devemos amar até aqueles que erram conosco. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Jesus diz que para a gente perdoar para Deus perdoar os nossos pecados, para que Deus perdoe as nossas faltas com Ele, nós devemos também perdoar os pecados do nosso irmão, as faltas do nosso irmão conosco, aquilo que o nosso irmão tem feito. Eu não falo mais com aquele fulano. Não falo mais com ele porque ele ultimamente ele tá me deixando muito nervoso. Eu não gosto de falar com ele. Ele se exibe muito, tal. Esses dias eu quase que saí na mão com ele. Saiba que todas as vezes que você reza a oração do Pai Nosso, você está rezando por ele. Por isso nós não devemos criar rivalidade nenhuma com os nossos irmãos. Porque muitas das vezes, se nós amamos até os nossos inimigos, o ombro que vai nos acolher pode ser que seja um deles. Eu lembro que tinha uma pessoa na minha sala no sexto ano que eu não gostava de ver ela na frente. Que eu não suportava ela. E aí foi passando os anos, fui começando a me amigar com essa pessoa, fui começando a ter uma amizade com ela, né? A respeitar, tal. Cada um pro canto. Hoje, nós somos aquele tipo de pessoa que é colega, né? Não vou dizer amigo também, porque amigo já é demais, porque ele já não tá na minha sala, eu não conheço mais ele pessoalmente, né? Eu não conheço os costumes. Amigo de verdade mesmo conhece aquilo que o outro faz, conhece aquilo que o outro sente, aquilo que o outro tem. E respeita aquilo que o outro tem. E eu não conheço direito ele, então, somente um colega. Mas já avançamos um passo. Se eu não suportava ver ele na frente, agora eu até cumprimento ele. Devemos saber amar. E aonde que a gente sabe amar? Buscando quem nos amou primeiro. Cristo morreu na cruz, ele não perguntou se ele ia morrer por aqueles que condenaram ele. Ah, eu tô morrendo aqui nessa cruz, mas eu não vou morrer por quem me condenou, não. Tô morrendo aqui nessa cruz, mas eu não vou morrer por quem não escutou minha palavra. Cristo morreu e se doou por nós. A medida do amor dele deve ser a nossa também. Finalizando essa oração, concluímos que o Pai Nosso é uma oração que engloba todos, que diz a respeito de todos, que diz que nós devemos amar o próximo, nós devemos respeitar o próximo, nós devemos esperar que Deus haja em nossa vida, nós devemos buscar mais a Deus e, acima de tudo, auxiliar aqueles que precisam. Uma oração simples, uma oração sem escândalos e uma oração perfeita para a nossa vida. Rezemos juntos ela. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.